nós vamos aprender um pouquinho sobre o Natal dos Magos do Oriente. A gente não pensa nessa turma como devia. E a participação desses homens na história do nascimento de Jesus é sensacional. Que pena que a religiosidade, todo esse envolvimento meramente religioso e muitas vezes pagão ou comercial que se faz em torno do Natal, nos desvie de momentos tão bacanas que a Bíblia nos mostra, e sem dúvida alguma um deles é esse aqui. É o Natal dos Magos no Oriente. É comum, obviamente, nessa época, as pessoas se ajuntarem para festejar o Natal. Se nós pensarmos biblicamente, temos muito mais a fazer cultuando, honrando, adorando, do que propriamente celebrando um aniversário, porque a Bíblia propriamente dita não nos impõe nenhum tipo de comemoração de aniversário de Jesus. Mas é normal. Estamos envoltos numa realidade de uma tradição que ajunta as famílias, e não há grande problema nisso, desde que não se perca de vista o que realmente é o Natal. Nós temos pessoas, grupos com as suas tradições, dentro da sua realidade cultural, mas o fato é que nós sabemos que cada vez mais, à medida que o tempo passa, o significado do nascimento de Jesus vai sendo colocado mais em segundo plano. As implicações bíblicas do nascimento de Jesus vão sendo esquecidas. E muito frenesi natalino, muita correria para os shoppings, muita agitação emocional e muito pouco entendimento do que representa, de fato, o nascimento de Jesus. O que eu quero apresentar para vocês nessa noite é que, por mais que culturas celebrem o nascimento de Jesus do seu jeito, pessoas, grupos, famílias, cada um tenha o seu sistema para lembrar, pelo menos, alguma coisa nessa época natalina, o nascimento de Jesus tem um significado só. Por mais que as pessoas mexam, cada um faça de acordo com o seu desejo ou realidade social, enfim, o nascimento de Jesus, ele tem somente uma direção, algo específico para ser lembrado, por mais que as culturas e o meio provoquem distorções. Quando Jesus ele é identificado como Filho de Deus, para livrar pecadores como eu e você da escravidão do pecado, e na cruz, e morrendo, ele nasceu para morrer. Quando Cristo é visto como o presente de Deus pelo nosso pecado, aí nós realmente começamos a compreender o Natal. Aí nós temos, de fato, motivos para nos ajuntar e adorar, nos alegrar. Feliz Natal precisa realmente ser uma consequência do entendimento dessa verdade. Se não é apenas uma frase de moda para essa época. Irmãos, eu nunca havia pensado da maneira como eu vou colocar para vocês hoje, algo que envolvesse nossos queridos magos. Esses magos do Oriente, eles vão nos ensinar a como celebrar o Natal. Nós, através da vida desses homens, desse momento específico, não da vida, mas deste momento da história desses homens, nós vamos ter uma bela visão de como devemos celebrar o Natal. Vamos então conhecer um pouco melhor a participação desses homens na história de Jesus. Abram suas Bíblias, Mateus capítulo 2, versos do 1 ao 12. Mateus capítulo 2, verso do 1 ao 12. 12, é 2, irmãos. Mateus capítulo 2, verso do 1 ao 12.
Diz assim, acompanhe atentamente. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se, com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Amém? Vamos orar. Muito obrigado, Pai querido, por cada pessoa aqui, os que nos visitam. Peço ao Pai que saiamos abençoados pela Tua presença e pela Tua palavra. Se conosco, Pai Santo, fala aos nossos corações, ajuda-nos, ó Pai, a celebrar legitimamente o nascimento de Jesus. Ensina-nos, ó Pai, afeta o nosso entendimento para reconhecer Jesus como o presente de Deus. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o verso 1, ele nos diz: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Irmãos, algumas expressões aqui precisam nos chamar a atenção. E a primeira delas é essa sentença que diz, nos dias do rei Herodes. Essa expressão significa literalmente, Herodes, ele é o representante da máxima crueldade e terror que alguém pode querer contemplar. Nos dias do rei Herodes, é uma sentença formulada para lembrar um homem que era um terror. Ele era altamente cruel. Era também Herodes conhecido como Herodes o Grande. E aí nós pensamos, talvez seja porque ele era um grande estadista. Não, não é por causa disso não. Mas sim porque ele era um grande egoísta. Porque ele era um grande trapaceiro. Era um grande assassino, tirano, criminoso. Ele odiava judeus. Era o grande em maldade. Era um grande homem em crueldade. Ele, quando conquistou Jerusalém, ele causou um banho de sangue tão terrível. Judeus morreram em grande quantidade, das formas mais cruéis. E isso ainda vinha à mente dos judeus daqueles dias. O temor de que aquele homem desvairadamente mau voltasse a fazer maldades cruéis, matando, sangrando pessoas. Isso é que representava essa expressão, nos dias do rei Herodes. Vamos precisar dessa informação daqui a pouco. Mas a sequência do texto nos fala sobre magos vindos do Oriente.
muito importante a gente lembrar desse perfil de pessoas neste momento tão importante da história. Esses homens eram pagãos persas. Eles vêm lá da região do Tigre e do Eufrates. Lá, inclusive, nós temos as últimas 4 semanas nas mensagens de domingo falando daquela região ali, da região de Ur, ali entre o rio Tigre e Eufrates, a Mesopotâmia. E eles vêm de lá, daquela região da Babilônia. Eles eram persas. E eles adoravam deuses da sua cultura pagã. E eram homens respeitadíssimos. Eles não eram mágicos, como sugere o nome mago na nossa cultura. Mas eles não eram mágicos, ou ilusionistas, ou adivinhadores. Mas eles eram membros de uma distintíssima classe de estudiosos, pesquisadores. Eles estudavam mesmo, tido até como, em alguns momentos, como sacerdotes diante da cultura religiosa, social, política que eles tinham dentro da realidade, repito, lá da Babilônia, de uma realidade pagã. Aqueles homens não apenas conheciam muito a teologia pagã deles, mas eles tinham um profundo conhecimento de ciências naturais. Eles eram astrônomos e, dentro de uma realidade pagã, babilônica também astrólogos, pesquisadores, estudiosos. Lá, no reino da Babilônia, era comum essa cultura, dentro da cultura deles, o esoterismo, isso envolvia muito a ideia da astrologia. E eram consultados pelo rei, enfim, eles tinham status de príncipe, de príncipes. Eram pessoas respeitadas, reconhecidíssimas na sua realidade local, lá na região da Babilônia, Medo-Persa, pós-exílio, então região do Império Medo-Persa ali, mais conhecido para a gente ali a região como Babilônia. Mas como é que esses 3 homens pagãos surgem no contexto do nascimento de Jesus? O que isso tem a ver com o nascimento de Jesus? De onde esses homens vieram? O que eles estão fazendo aqui? Os irmãos devem lembrar que os judeus, eles, por toda a desobediência, por toda a idolatria, Deus permitiu que o Império Babilônico invadisse, no primeiro momento, o Reino do Norte, Israel, e no segundo momento, Judá, Reino do Sul, e levou esse povo todo cativo para a Babilônia. E ficaram lá por 70 anos. Depois disso, houve uma volta, o rei Ciro liberou os cativos egípcios, mas muitos ficaram lá, porque já tinham família lá, já estavam estabelecidos até comercialmente naquela região. Muitos ficaram pós-exílio, que são chamados também, um termo mais técnico aqui, mas conhecido como judeus da diáspora, judeus da dispersão pós o momento onde eles foram retirados de sua terra pelo Império Babilônico. Mas muitos permaneceram lá. E uma das coisas que esses judeus que permaneceram naquela região, o que eles faziam, era falar daquilo que criam. Eles criam em Deus, eles criam nos profetas. E faziam questão de divulgar sua fé. E fazia parte da sua fé a profecia de Miqueias, por exemplo, que anunciava a vinda do Messias. Todas as profecias de Isaías, que anunciavam o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz que estaria por vir. E eles divulgavam isso, falavam, e esses estudiosos da Babilônia certamente tinham contatos com essa possivelmente 6ª geração, porque a diferença de tempo entre a libertação do cativeiro e este momento onde os magos decidem sair daquela região e ir até Jerusalém é coisa de 6 séculos de diferença, de tempo. Então vejam que estava sendo propagada fortemente a boa nova do nascimento de Jesus. E aqueles magos ouviram. E tinham uma expectativa enorme nesse acontecimento. E como astrônomos, estranharam muito quando uma determinada estrela apareceu no céu. Algo que não era comum, eles eram estudiosos, sabiam que aquela estrela não devia estar ali. E associaram certamente a todas as informações que tinham da vinda do Messias de Israel. E eu creio que ali começou uma ação de Deus tremenda no coração daqueles homens. Porque não foi uma viagenzinha que começou daqui a Estiva Gerbe. Não, foi uma senhora de uma viagem de camelo, distante, enorme o deslocamento.
desde lá de cima do norte do mapa do Oriente Médio Antigo, até cá embaixo, próximo do Egito, onde estava Jerusalém, deslocamento enorme a camelo, guiado por uma estrela improvável, mas movidos por algo que eles não explicavam. Mas eles começaram a crer numa boa nova que os judeus, pós-exílio, falavam, anunciavam euforicamente que o Messias, o grande libertador de Israel, viria. Então, tomando conhecimento dessa boa nova, eles avistaram pela primeira vez aquela inexplicável estrela e partiram para Jerusalém. E eles perguntaram no verso 2, ao chegarem em Jerusalém, eles perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Essa tradução usual, recém-nascido, ela gera alguns enganos de interpretação. Ela supõe que a história dos magos teria acontecido imediatamente após o nascimento de Jesus. Porém, não é verdade isso. Há pelo menos 2 anos, de 1 a 2 anos, entre a história acontecida do nascimento de Jesus em Belém e a adoração dos magos. Há pelo menos 2 anos. Versos 16 desse mesmo capítulo diz assim: Herodes ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém, nas proximidades. Herodes ficou furioso porque os magos não voltaram para dar as informações que ele queria sobre o dia e onde estava, o dia do nascimento e onde estava o menino Jesus. Herodes ficou furioso porque ele queria matar esse que diziam que era rei dos judeus, e ele ordenou que fossem mortos todos com menos de 2 anos. Isso implica no fato que Jesus tinha, no mínimo, entre 1 e 2 anos de idade, ou pelo menos 1 a 2 anos de idade. Então, eles não chegaram, de forma alguma, na manjedoura. Além disso, Maria, José e o menino Jesus, eles não viviam mais, nesse momento, numa estrebaria, de forma alguma. Aquela estrebaria onde os pastores chegaram apressadamente, também guiados pela estrela que Deus colocou ali. Muitos cientistas tentam falar que era uma supernova, que era uma colisão de cometas, enfim. Nada disso, não se prova nada disso. Deus sobrenaturalmente colocou ali uma estrela que guiou aqueles homens, como muitas vezes na história da Bíblia vemos Deus guiando o seu povo, como no deserto, quando o povo saiu do Egito, eram colunas de nuvens durante o dia e colunas de fogo durante a noite, que o povo era guiado na direção que Deus queria. E mais uma vez aqui, Deus permite uma estrela absolutamente improvável, guiando as pessoas na direção de onde estava o Messias, onde estava o menino Jesus. Nesse primeiro momento do nascimento de Jesus, os pastores que estavam próximos correram e encontraram Jesus ali na manjedoura, no estábulo. Mas agora, quando os magos chegam, eles estavam, José, Maria e Jesus estavam numa casa. As pessoas que foram para Belém na época do nascimento de Jesus, na época do recenseamento, estão lembrados? Todas as pessoas que moravam em Jerusalém, mas estavam nas vizinhanças, precisaram voltar para Belém, para a região de Jerusalém, porque havia um grande recenseamento. Então, quando José e Maria chegaram ali, eles não tinham lugar para dormir, porque todas as hospedagens, os hotéis, os lugares que eles poderiam ficar, estavam lotados. O único lugar que eles encontraram para o Filho de Deus nascer era numa estrebaria. Mas aqui, quase 2 anos depois, todo esse povo que havia ido até Belém, já tinham voltado para as suas regiões. E agora a cidade estava na sua normalidade, eles já tinham uma casa para morar, e nós vemos isso literalmente no verso 11, que fala que Jesus, José e Maria estavam numa casa. Isso nos leva a pensar o quê? Que todas as imagens e presépios que apresentam os magos numa estrebaria são biblicamente incorretos. Então, tire os seus maguinhos do seu presépio, porque eles não estavam lá.
Mas a pergunta que os magos fazem aqui no verso 2, nos diz que aquela visita era muito mais do que uma cortesia de autoridades de um outro governo, de um outro lugar, muito mais do que isso. Aqueles homens chegam e dizem o seguinte: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Irmãos, eu tenho total convicção de que eles, ao contemplarem aquela, como astrônomos, ao contemplarem ainda na Babilônia, aquela estrela completamente improvável, e eles cruzando as informações que já tinham, Deus começou já seguramente uma obra no coração daqueles homens de transformação de mente e coração. Eles começaram a ter expectativa, a aguardarem e querer contemplar de fato o Salvador, o grande libertador dos judeus. E quando eles fazem essa afirmação, esse questionamento, onde está o recém-nascido rei dos judeus, eles não perguntaram curiosamente apenas, onde é que está o menino Jesus? Não. Eles perguntaram, onde está o rei dos judeus? Irmãos, aonde essa inscrição, mais à frente, 33 anos depois dessa ocasião, aonde estava essa inscrição? Rei dos judeus. Sobre a cruz, identificando Jesus, o rei dos judeus. Esses homens têm uma participação histórica tremenda na vida, no nascimento, na vida e na morte de Jesus. Eles eram pagãos que para os judeus não valiam nada. Um pagão para o judeu não valia nada. Os judeus se achavam os espirituais. E Deus permite que esses homens saiam lá da Babilônia e vão ao encontro, Deus os guia ainda pelo caminho. E ao contemplarem o Filho de Deus, eles não dão outro tipo de qualificação a não ser aonde está o Rei dos judeus. No verso 3, diz assim: tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Irmãos, imagine a decepção desses homens. Eles saem de uma região completamente estranha para um judeu, até porque era a região onde os judeus ficaram cativos, enfim. Mas eles saem de lá acreditando que vão chegar na pátria dos judeus, e todos estão com a mesma empolgação que eles, aguardando o nascimento do Filho de Deus. Mas chega lá, simplesmente, Herodes, o rei naquele contexto, se vê assustado com essa notícia. As pessoas estavam assustadas. Toda Jerusalém estava assustada, porque Herodes, o terrível, ele estava alarmado. Não somente ninguém sabia nada sobre o nascimento de Jesus, e estavam tremendo por isso, mas eles estavam com medo de um novo banho de sangue. Que Herodes, mais uma vez, botasse para quebrar, e estavam todos inquietos, e os magos decepcionados, com uma Jerusalém alarmada, chocada, não pelo nascimento de Jesus, mas por causa desse ditador que os governava, que os matava, que os feria. No verso 4, a gente vê mais uma iniciativa de Herodes em função disso. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Irmãos, essas autoridades aqui eram sacerdotes, judeus, escribas, líderes também romanos, gregos, enfim, aqueles líderes tidos como sábios no reino de Herodes foram ajuntados porque havia necessidade de uma decisão teológica política. Onde nasceu esse que estão dizendo aí que é rei? Herodes estava apavorado, e a comunidade local apavorada também. Então, um deles se levanta e cita os versos 5 e 6, que é uma citação de Miqueias, capítulo 5, verso 2, que diz, em Belém da Judéia, diz, nasceu em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta, mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel,
o meu povo. Eu creio que estavam aqui, talvez um pouco mais retirados, um pouco mais distantes, mas ainda nas dependências do palácio de Herodes, os magos, ouvindo provavelmente isso. Tanto é que nos versos 7 e 8, Herodes manda chamar os magos secretamente e tira deles informações sobre o exato momento em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os então a Belém, os magos. Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Que mentiroso sem vergonha! Grande em quê? Grande em mentira. Grande em ardilosidade, em perversidade, em maldade, em crueldade. Herodes tenta descobrir, então, através desses magos que ainda não estão entendendo, desses homens que não estão entendendo muito bem por que tanto apagão em relação ao nascimento de Jesus. E Herodes tenta usar os magos para descobrir quando Jesus nasceu e onde ele estava, esse que era apresentado como o novo rei dos judeus. No verso 9 nos diz que depois de ouvirem o rei, os magos seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi diante deles. Irmãos, eles viram a estrela ainda na Babilônia e deslocaram-se para a região onde estava Jesus, e não obrigatoriamente, imediatamente. Havia toda uma estrutura para essa viagem, não obrigatoriamente no momento que eles viram, foi imediatamente o momento que Jesus nasceu, caso contrário não teríamos esse lapso de tempo aí de até 2 anos. Mas eles foram até Jerusalém, chegando no Palácio de Herodes. Quando saem do Palácio de Herodes, melhor dizendo, mais uma vez eles contemplam a estrela, que é uma ação sobrenatural de Deus, guiando aqueles que para os judeus não valiam nada, mas para Deus valiam muito. E Deus os guia, e Deus os leva mais uma vez, até que finalmente a estrela parou sobre o lugar onde estava o menino. Irmãos, aqueles homens viajaram de noite. E não era uma viagem pequena de Jerusalém até Belém. Foi uma viagem de 8 quilômetros e pelo menos 2 horas de caminhada noturna, deslocamento entre Jerusalém e Belém. E, obviamente, os magos deveriam estar com uma péssima impressão de tudo que estavam vendo, ouvindo. Eles tiveram certamente uma grande decepção diante dessa grande ou terrível e inesperada, estranha recepção ou maneira do povo lidar com essa questão do nascimento de Jesus. Eles estavam certamente chocados. Isso nos explica a reação que eles têm no verso 10, que diz o seguinte: quando tornaram a ver a estrela, imagina o que passava na cabeça deles. Olha, Deus está nos guiando apesar de Herodes. O Deus dos judeus está nos orientando para chegar até o filho dele, o Messias, a promessa que Deus fez para Israel. Eu creio que um processo de conversão está acontecendo aqui. Quando eles viram mais uma vez a estrela, o texto diz o quê? Eles encheram-se de júbilo. Muita alegria. Eles estavam totalmente renovados pela presença de Deus através daquela manifestação sobrenatural que eles estão contemplando. E aquilo os levaria até a presença de Jesus, que foi o grande motivo deles saírem lá da Babilônia. Chegando no verso 11, olha o que diz. Ao entrarem, aonde? Não é na estrebaria, não? Não, né? Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, essa expressão é muito significativa para um babilônico. Prostrar-se significa literalmente encostar a testa no chão. Essa era o tipo de reverência que eles prestavam aos seus reis. E eles, diante do rei dos judeus,
colocam a sua testa no chão, reconhecendo a sua autoridade, a sua divindade, e o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Irmãos, pelo costume do Oriente, da região de onde eles vinham, era comum associar à adoração presentes. Eles, quando reconheciam a divindade a qual eles adoravam, era costume daqueles homens do Oriente presentear a autoridade. E eles fazem isso. Eles reconhecem que é o rei dos judeus que está ali. E não seria nenhum exagero talvez eles não tivessem isso em mente, como nós podemos ter hoje, porque temos toda a revelação, nós temos toda a Bíblia que nos apresenta a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, o propósito dela. Mas nós podemos trazer aqui, fazer referências ou atribuir um valor simbólico a esses presentes de uma maneira muito prática, muito objetiva. Eu creio que o ouro nós podemos facilmente relacioná-lo ao reconhecimento que aqueles homens tiveram de Jesus como rei. Nada melhor do que você presentear o seu rei com aquilo que é de mais valioso na cultura de qualquer um, que é o ouro. Depois eles entregam incenso. O incenso está relacionado à ideia de Jesus ser de fato para eles o Deus a ser adorado. Incenso fazia parte da adoração no templo, isso inclusive no templo dos judeus. Não somente nos templos babilônicos, na adoração dos seus deuses. E eles levam incenso para adorar o Deus Jesus. E a mirra, eles não podiam ainda imaginar isso. Mas a mirra era algo amargo. Valioso, mas algo de gosto amargo. Isso já apontava sem dúvida para Jesus como o Redentor. Como aquele que um dia haveria de provar a amarga experiência da cruz pelo nosso pecado. Então, toda a simbologia que há aqui não se torna doutrina de forma alguma, mas são símbolos muito interessantes, muito mais para nos dizer o que se passava no coração daqueles três, até então pagãos. Porque aqui o coração deles já está completamente, seguramente transformado por uma verdade que eles agora contemplavam. Eles foram em busca do rei dos judeus, do Filho de Deus, e encontraram. Encontraram porque Deus os levou lá. Por uma forma completamente sobrenatural, eles sabiam muito bem onde estariam as estrelas. Mas aquela não. Aquela que os guiou, só Deus sabia. E Deus os guiou e eles creram que Deus os guiava, os levava. O texto termina com os magos do Oriente estão sendo protegidos por Deus do perigo. Protegidos de serem enganados, manipulados para serem espiões de Herodes, talvez protegidos de uma fúria assassina de Herodes, talvez eles voltando a Herodes dizendo, não, olha, ele está lá, ele é o rei mesmo. Herodes, numa de suas fúrias, talvez matá-los. Deus os preserva grandemente, e o verso 12 diz assim, e tendo sido advertidos em sonho, Deus falou com esses caras. Deus os poupou. E Deus falou com eles para que eles não voltassem para Herodes. E eles retornaram então por um outro caminho. Deus os guardou, Deus os livrou. Aqueles homens que estavam tendo um profundo encontro com o Senhor Jesus naquele momento, naqueles dias. Irmãos, os magos do Oriente eles foram a mais improvável visita que José e Maria receberam. Ô visitinha improvável essa aqui, aquela pessoa que tu abre a porta, você? Na verdade, nem vocês podiam dizer, não sabiam nem quem eram. Os camaradas, certamente, com toda uma paramentária, né, com uma vestimenta do seu local, de sua região. José e Maria abrem a porta lá, opa, quem são esses caras? Ô visita improvável. Aqueles que os judeus desprezavam por suas convicções, até então anticristãs, adoravam muitos deuses, é uma realidade do povo medo-persa,
naquela região da Mesopotâmia, do Império Babilônico. Eles não adoravam o Deus dos judeus, o Deus de Israel, adoravam todo tipo de deuses, e agora eles estavam ali especificamente para adorar o Deus de Israel. Então, aqueles até então anticristãos estavam totalmente, muito mais cristocêntricos do que os judeus que temiam Herodes, mas não temiam o Filho de Deus que nasceu pelo pecado deles. Aqueles homens, então, reconhecem Jesus como Rei e Senhor. E eu creio que esse processo, repito, não começou ali. Aquele processo começou quando eles ouviram pela primeira vez aqueles judeus lá na Babilônia ainda dizendo: olha, o nosso libertador virá. Muitos aqui já ouviram diversas vezes mensagens, talvez vindo aqui em vários natais, sobre Jesus. Já ouviram o testemunho do amor de Deus, mandando Jesus nascer e vir morrer pelos nossos pecados. Quantas vezes aqui você já não foi guiado até o momento onde você pôde ouvir as verdades que envolvem Jesus e a cruz? A cruz vazia, aquela cruz que mostra o Cristo que morreu, mas ressuscitou pelos nossos pecados. Mas a gente pode ter a postura dos judeus que desprezavam, temiam Herodes, mas não temiam o Deus que mandou Jesus morrer pelos nossos pecados. Ou podemos ter a postura dos magos, que tidos como pagãos, totalmente sem respeito daquela realidade do judaísmo, pois Deus os alcança e mostra que Jesus veio para todos, para você também. Chegando então aqueles homens lá em Jerusalém, como nós nessa noite fomos querendo você, ou crendo você nisto ou não, você está aqui, você que nos visita, você que já vem estar conosco em diversas ocasiões, mas certamente você não está aqui apenas porque o seu filho, o seu neto, o seu amigo, o seu parente vai cantar no coral. Há um motivo antes desse. Deus te guiou, como guiou os magos, para chegarem na presença de Jesus. Deus te trouxe. E se o meio, naqueles dias o meio foi uma estrela, e se o meio hoje é um coral, a apresentação das crianças, é a mensagem que vai ser cantada, Deus continua trazendo quem Ele quer para contemplar o Rei. Quando os magos chegaram lá, eles fizeram 3 coisas extraordinárias, marcantes, simples e determinantes. No verso 2, o texto diz: quando os magos contemplaram Jesus, eles o adoraram. Adoração como consequência do reconhecimento que estavam diante de Deus, do Rei. Logo depois, o texto diz no verso 10 que eles se alegraram grandemente. Toda a frustração passada se tornou numa grande alegria, pois agora contemplavam aqueles que eles desejavam ver ainda lá na Babilônia, estavam diante do Rei. E de acordo com a cultura deles, no verso 11, eles abriram seus tesouros e lhe deram presentes. Irmãos, todos nós devemos nos aproximar de Jesus assim, do jeitinho que os magos fizeram. Eles o adoraram, literalmente prostraram-se. Na sequência, eles ficaram cheios de alegria. Cheios de alegria. Você ainda fica cheio de alegria quando você contempla Jesus? O nascimento de Jesus te traz algum tipo de alegria ou apenas a preocupação em dar presentes? O nascimento de Jesus te prende às necessidades natalinas dos nossos dias que se limitam a bolinhas, luzinhas e arvorezinhas? Ou a sua alegria porque Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou por pecadores? Onde está a tua alegria? Aqueles magos até então, anticristãos e pagãos, quando contemplaram o Filho de Deus, eles o adoraram e ficaram cheios de alegria. Eu creio que alguns motivos dessa alegria para nós hoje fica bem prática se a gente pensar nas promessas que Deus realizou quando mandou Jesus nascer por nós. Havia necessidade de que um cordeiro sem defeito
morresse pelo nosso pecado. Mas para que esse cordeiro existisse e fosse reconhecido como Cordeiro de Deus, ele precisaria nascer. E Deus então mandou Jesus. Jesus nasceu, viveu e morreu, e como cordeiro foi à cruz. Cordeiro de Deus morreu pelo nosso pecado. Isso é motivo de grande alegria. Isso te alegra ainda, irmão? É por isso que você se ajunta ao redor de uma mesa e celebra o nascimento de Jesus? Porque Jesus nasceu, viveu e morreu pelo teu pecado. O Cordeiro de Deus foi entregue por você. E o segundo lugar, não menos importante, como pecadores diante de um rei justo, que é o Senhor Jesus, nós merecíamos a morte, irmãos. Porque nós somos pecadores e nós nos opomos a Deus de uma forma absurda com as nossas escolhas e decisões. Aí o Senhor Jesus foi e tomou o nosso lugar na cruz. E morreu por nós. Isso é motivo de grande alegria, não é, irmãos? Você ainda se alegra? Isso, no nascimento de Jesus, ainda vem à sua cabeça? Isso te traz alegria? Porque a nossa alegria hoje vem daqui. A dos magos era aquela daquele contexto. O que temos que reter é o que nos traz alegria. Essas verdades bíblicas nos alegram. Quando lembramos de Natal, isso sequer vem à tua cabeça? E, finalmente, depois de entender essas verdades que nos levam a adorá-lo, a termos uma profunda gratidão pelo que Ele é e fez e ainda fará por nós, aí nós o presenteamos. Sabe como? A maneira como nós presenteamos o nosso Senhor Jesus é com a nossa gratidão e louvor. Quando a gente canta aqui, a gente não está enchendo linguiça do culto. A gente não está cumprindo uma etapa do culto. Olha, culto tem que ter música. Não, quando nós abrimos nossa boca para louvar o Senhor, nós estamos dizendo, Senhor, obrigado. Aceita o nosso louvor, porque é demonstração da nossa gratidão. Honramos o Rei quando te adoramos ao louvarmos o Senhor. Te agradecemos pela tua bondade. Não merecíamos o que o Senhor fez por nós. O Senhor mandou o seu Filho nascer, viver e morrer por nós pecadores. Irmãos, os magos nos dão uma grande lição. Aqueles desprezados da sociedade judaica, pela sociedade judaico-judia, deram um exemplo para os homens daquele tempo e nos dão um exemplo agora. Uma belíssima lição de como devemos celebrar o nascimento de Jesus, o nosso Natal. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu não sei se você entendia isso até aqui, se o teu Natal ainda estava muito mais ligado a bolinhas, árvorezinhas e luzinhas, e agora você está entendendo através de homens improváveis que quando chegamos diante do Rei, o melhor que podemos fazer, o mais digno que podemos fazer é adorá-lo. Nos alegrarmos grandemente pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua justiça, pela sua bondade. E louvarmos com gratidão, presentearmos o nosso Deus com a nossa gratidão e nosso louvor. Que seja assim. Vamos orar, que Deus te capacite a celebrar o Natal desta maneira, como o Senhor espera, e não como a sociedade impõe. Oremos. Muito obrigado, Pai Santo, por podermos contemplar verdades espirituais tão especiais. Muito obrigado. Eu peço a Ti em nome de Jesus. Se alguém entrou aqui, ó Pai, sem discernir que estava vindo porque o Senhor os trouxe. E o meio que o Senhor usou hoje talvez não tenha sido uma estrela, mas tenha sido uma circunstância qualquer. Mas o Senhor os trouxe para contemplar o nascimento do Rei, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e então adorá-lo, prostrando-nos, ó Pai, diante de Ti.
Depois, ó Pai, compreendendo o privilégio de nos alegrarmos profundamente por tão grande honra de estarmos diante daquele que foi o presente de Deus pelo nosso pecado. E então agradecermos, louvarmos ao Senhor, presentearmos o Senhor com a nossa gratidão. Em nome de Jesus, se há alguém aqui que não entendia isso até hoje, eu peço a Deus que o Senhor transforme mente e coração, trazendo a Deus o entendimento de que somos pecadores e que precisamos daquilo que o Senhor fez por nós quando mandou Jesus nascer. Nascer para viver, morrer e ressuscitar por pecadores. Ó Deus querido, ajuda-nos a compreender toda esta mensagem, a mensagem completa que envolve o nascimento de Jesus. Assim eu te agradeço, no nome santo do teu Filho. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Nossas crianças vão vir à frente e vão estar apresentando a sua cantata.